Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse empate do Vasco, né? Vasco 1, Atlético Paranaense 1, mais um jogo que nos acréscimos do segundo tempo a gente acaba tendo o revés, depois de perder aos 49 do segundo tempo contra o Grêmio no final de semana. Agora a gente deixa o empate do Atlético Mineiro acontecer novamente aos 49 do segundo tempo, né? Um castigo com o Vasco que realmente parece que tudo começa a dar errado pro Vasco, né? É um castigo muito grande e que complica muito a vida do Vasco. O Vasco começou a partida muito bem, até com intensidade, buscando o jogo. Foi um começo de jogo muito intenso, na verdade, né? O Atlético Paranaense marcando muito a saída do Vasco. O Vasco tentando tomar a iniciativa da partida, buscando os lances de gol, né? Mas falta talento para esse time do Vasco, falta qualidade. O Atlético Paranaense marcava o Vasco muito em cima, o Vasco tentava sair jogando, porque é a estratégia correta, né? Se o time adversário está marcando em cima, se você consegue sair tocando, triangulando, é aquela coisa matemática. Se tem muita gente na frente, tem pouca gente atrás. Se você conseguir sair tocando rápido, com qualidade, você pega a defesa adversária desarmada. Agora, você precisa de qualidade para conseguir isso, né? Você precisa ter um elenco qualificado, que consiga tocar uma bola sendo apertado pela marcação, e o Vasco não conseguia isso. Então, apesar de estar buscando muito jogo e estar até taticamente bem distribuído, o Valentim veio com 2 pontas, né? O Kelvin e o Rildo jogando pelas pontas, trazendo mais velocidade para o Vasco. Foi uma proposta interessante de jogo, só que esbarra no talento, né? Esbarra na falta de talento. O time do Vasco é muito limitado, ele é medíocre, né? Medíocre naquela acepção de ser mediano. Os jogadores não tem, pra mim, nenhum zero à esquerda, ninguém é uma mina, mas nenhum jogador também tem aquele talento que você fala, esse cara vai resolver, né? Talvez essa pessoa fosse o Maxi Lopes, mas que não jogou hoje, se bobear não joga contra o Corinthians, e as coisas só vão ficando mais complicadas. O Vasco ficou então esse primeiro tempo, esse jogo do Atlético Paranaense marcando o Vasco muito em cima, o Vasco tentando sair. Isso tinha 2 problemas pro Vasco, né? O primeiro, se o Vasco perdesse uma bola ali atrás, que nem aconteceu uma hora com o Oswaldo Henriques, aí o cara sai na cara do gol, né? O adversário sai na cara do gol, isso é um problema. E o segundo problema é o desgaste físico também, porque o Vasco não está acostumado a jogar com essa intensidade. Isso vai comprometendo muito a forma física do Vasco, que a gente sabe não é das melhores, né? Quando o Vasco conseguiu a vantagem desse tipo de esquema, desse jogo que estava acontecendo, era que se você conseguisse por algum motivo, por alguma sorte, fazer essa bola chegar, ultrapassar o meio campo e pegar a defesa adversária meio desarrumada, você poderia criar grandes chances. O Vasco conseguiu, uma vez ou outra, a cabeçada do Kelvin, aquele lance que o Rildo saiu na cara do gol. E o jogo estava assim aberto, até que no meio do primeiro tempo ali ainda, o Ramon, num contra-ataque do Atlético Paranaense, acabou contundido, torceu o joelho, saiu chorando. Problemático, né? Eu acho, chuto aqui que a gente perdeu o Ramon para essa temporada, né? Porque se um corte no pé faz o cara ficar 2 jogos fora, que dirá uma torção no joelho, como pareceu ser a do Ramon, o que não vai fazer, né? Enfim, aquilo ali deu um baque no time do Vasco, o time do Vasco sentiu a saída do Ramon, cansou também, né? Começou a sentir o ritmo pesado daquele primeiro tempo frenético, e o time do Vasco caiu de qualidade ali pelo meio do primeiro tempo, que coincidiu com a saída do Ramon, entrou o Henrique no lugar dele. Depois, aos 40 minutos do primeiro tempo, a gente vai ter um novo baque ainda, um novo desfalque. O Rildo, que vinha jogando bem, era uma válvula de escape interessante do Vasco, sente uma contusão, tem que sair também, entra o Giovanni Augusto, e o primeiro tempo acaba meio morno, né? A gente volta para o segundo tempo, o Vasco, o segundo tempo já
mais morno, né, mais cadenciado. O Atlético Paranaense desiste de marcar a saída de bola do Vasco, ninguém consegue manter aquela intensidade e espera o Vasco mais no seu campo de defesa, tentando buscar um contra-ataque. O Vasco vai tentando, do jeito que pode, chegar no gol atleticano, né? Muita vontade, muito empenho, mas aquela falta de qualidade que a gente vem comentando. E era um jogo aberto também, o Vasco martelando, tentando do jeito que dava, dando espaço pro Atlético Paranaense se criar nos contra-ataques. Até que ali, no meio do segundo tempo, vai acontecer o pênalti. O Pablo lá, o atacante do Atlético Paranaense, vai completamente errado no André Gil, não é nem para questionar, pênalti claríssimo, e que o Thiago Galhardo converteu. A partir daí, o Vasco recuou, né? E eu acho que é natural, assim, o pessoal vai criticar porque toma o gol e recua, mas eu acho que não tinha outro jeito, por dois motivos. O primeiro é que, do jeito que o Vasco estava jogando, ele estava se expondo muito lá atrás. A gente deu a sorte de sair no gol antes, mas a gente estava também dando abertura para o Atlético Paranaense chegar com muita tranquilidade no gol do Vasco. Então não era um esquema bom. E o segundo é que o Vasco foi sentindo o desgaste, né, do time. Então se retrancou lá atrás. Eu acho que fez certinho, porque ficou mais atrás, a responsa ficou para o Atlético Paranaense, que deu muita abertura para o contra-ataque. E o Vasco teve alguns contra-ataques aí, onde poderia ter matado o jogo, né? Uns 3, 4 lances ali que, cara, repito, se tivesse um pouco mais de qualidade nesse time do Vasco, a gente tinha matado a partida. O mais claro, o lance mais claro, que o Thiago Galhardo sai na cara do gol e o goleiro lá, o Santos, agarra. É um bom goleiro. O Atlético Paranaense, a gente tem que dar os méritos também, tem um bom goleiro. Já tinha feito uma excelente partida contra o Vasco no turno. E agora no retorno foi um dos destaques da partida. Fez defesas muito importantes, inclusive essa aí no contra-ataque puxada pelo Thiago Galhardo. E aí foi passando o tempo, o Vasco foi recuando mais, o time foi cansando, né? O Kelvin teve que sair já sentindo cãibra, Thiago Galhardo sentindo cãibra, aquela história que a gente conhece. André Gil andando em campo, o Valentim chegou até a queimar a última substituição, tirando o Kelvin para botar o De Sábado, tentando fechar um pouco mais o meio campo ali. E o Atlético Paranaense não estava chegando. O Vasco estava bem defensivamente, mas quando chegou ali aos 40, mais ou menos no segundo tempo, o time começou a arriar completamente, botar a língua no chão, se deixar envolver pelo Atlético Paranaense, que vinha chegando de forma completamente desordenada também, sem nenhum plano tático, os caras estavam ruins. E aí, novamente, aos 49 do segundo tempo, o cara chuta a bola, o Raul fura bizonhamente, sabe? O maluco sai na cara do gol, o Leandro Castanho ainda consegue bloquear o chute, e no rebote a bola sobra para outro jogador do Atlético Paranaense empatar a partida. Realmente, assim, desalentador, sabe? Desalentador. Difícil até vim gravar esse vídeo agora. A situação do Vasco fica muito complicada, é muito desgastante você perder. Foi um empate hoje, mas perder pontos assim aos 49 do segundo tempo, né? 2 jogos seguidos, são 3 pontos que a gente perde. A gente estaria aí com 42 pontos se a gente tivesse, se os jogos tivessem acabado aos 45 do segundo tempo, né? Como não acabaram, a gente está com 39. Jogos complicados agora pela frente, são 4 jogos contra os 3 times paulistas. Um jogo contra o Ceará lá no Castelão, que é complicadíssimo também. O Vasco precisando aí conseguir mais uma vitória e alguns empates. A situação do Vasco ficou muito difícil. A situação do Vasco realmente ficou muito difícil. A gente vai ter que esperar por um milagre aí. Mas enfim, acho que eu já até falei demais. Acho que tá todo mundo de cabeça quente agora. Vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza, galera? A gente vai se falando.